E partiu Robinho. Encara a marcação. Sambou pra lá, sambou pra cá, botou na frente a pênalti. Pênalti do Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o pé pra lá, passou o pé pra cá, passou o pé pra lá. Quando botou na frente veio o joelho do Rogério. Arnaldo César Coelho. Pênalti claro o Rogério foi entrando para dentro da área, estava lá fora da área, foi entrando, ele foi levando, e quando tocou a bola na frente, ele cruzou direito. Sim, começando agora mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Se no nosso segundo programa falamos de 2002, da seleção brasileira, do Penta e do ano que nos apaixonamos pelo chute-bola, agora vamos voltar a falar novamente desse ano e de um time que contribuiu muito pra gente gostar desse esporte, o Santos, campeão brasileiro de 2002. Elano, Renato, Diego, Robinho formaram mais uma geração de craques formados pelo Peixe e encantaram o Brasil. São os meninos da Vila chegando no Armário da Bola. Meu nome é Gustavo Angeléias, eu estou aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico Potker, Pei, ouvi de Santos! Seu boa noite. Caiu na Vila, o Peixe fuzila, né? Exatamente. Então, eu queria muito começar minha participação nesse episódio sobre o Santos com essa sabedoria popular, porque vamos falar agora do primeiro time que eu tive medo na minha vida, cara. Eu me lembro claramente disso, em 2002, como a gente falou no episódio da seleção, foi quando despertou em nossos corações a paixão pelo ludopédio. Então, eu lembro que eu, como torcedor do Flamengo, né, eu era criança na época e era assim, né, bom, vai ter um Flamengo e Barcelona. O Flamengo vai ganhar. Essas passagens, Flamengo de um elenco bem limitado, né, em 2002. E aí, quando falaram assim, a próxima rodada do Brasileirão é Flamengo e Santos. Aí eu falei, o Santos, do Diego e Robinho, ferrou. Esquece. Esse jogo a gente não ganha. Foi a primeira vez na minha vida que eu naquela inocência de criança, olhei e falei assim, meu time não ganha esse jogo nem ferrando. Tô bem ansioso pra gente lembrar dessa trajetória. E antes da gente lembrar dessa trajetória, explica pra quem tá chegando agora o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é o nosso projeto, né, que hoje em dia já nem é mais um blog praticamente, né? O blog, infelizmente, ficou em segundo plano, mas seguimos firmes e fortes aqui no nosso podcast, sempre contando histórias do futebol, lembrando grandes heróis, grandes momentos, grandes epopeias e odisseias. A gente pega a nossa coleção de camisas aqui e vai destrinchando os grandes times, os grandes momentos que a gente tem para compartilhar nesse esporte maravilhoso que é o futebol, sempre analisando não só dentro de campo, mas também como fenômeno cultural e político e social. Estamos em redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter como Armário da Bola. Procura a gente lá, interage com a gente, contando histórias, relembrando o que a gente não lembrou durante o programa. A gente queria agradecer muito o feedback de todo mundo em relação ao último programa. A gente teve bastante elogio e os elogios são todos direcionados a Matheus e Vitor Cachoeira. Nossos amigos aí, que a gente agradece mais uma vez a participação. Abrilhantaram muito o ambiente e nos ensinaram muito, como sempre. A gente vai voltar a falar com eles, não só sobre racismo, mas sobre outros temas também. Temos algo a comentar além disso sobre o programa, que nosso amigo lá do Brasa Burger, se você mora no interior do Rio de Janeiro, ali eu esqueci o nome da cidade, mas é ali pela região de Piraí, ali no interior do Rio, procura saber se o Brasa Burger entrega pra você o melhor hambúrguer da região. Nosso amigo de lá, Tade Gonzalez, tricolor, veio falar com a gente para lembrar que o Fluminense nega a história do pó de arroz que era para disfarçar os jogadores negros. A versão oficial do clube é que foi um jogador do América que passava pó de arroz como pós-barba. E aí a torcida do América, para pegar no pé dele, começou a chamar o Fluminense de pó de arroz. Isso em 1914. Em 1910 o Fluminense já tinha tido alguns jogadores negros. E, enfim, fica a versão do clube aí pra gente complementar e tem as duas versões também. E vamos pra vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. 100% atualizado. Sabia não? Não sei o que aconteceu. São Luís do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
O programa dessa semana é falando de um momento bom do futebol, um momento de alegria que a gente teve, relembrando coisas boas, mas essa semana a gente teve uma notícia muito triste, que foi a morte do apresentador da Globo, que passou pela ESPN, Esporte Interativo, TV Cultura, entre outros, Rodrigo Rodrigues, que por causa de complicações da Covid-19 acabou tendo uma trombose no cérebro e faleceu nessa semana. Nosso programa é em homenagem a ele e em ódio a essa bactéria filha da puta. Não é hora de vacilar. Fique em casa se puder, se proteja quem você gosta e não confie no governo. Nós não teremos contexto histórico porque já falamos do contexto histórico do Brasil de 2002. Se você quiser relembrar isso, se você não ouviu o nosso segundo programa, foi o segundo ou terceiro? Segundo, né? Foi o segundo, creio eu. Foi o segundo. O primeiro foi sobre o Flamengo, o segundo foi seleção. Isso mesmo. Segundo programa sobre a seleção brasileira de 2002, que a gente falou do Penta, Ronaldinho, Ronaldo, Cascão, Marcos, essa galera toda a gente falou lá. E a gente fez Fátima Bernardes, Nesse Brandão, tudo isso. O Perlo de Colina, que a gente não pode esquecer. Nosso patrono, né? Exatamente. A gente falou de tudo isso, do contexto histórico de lá, e não vamos trazer de novo o contexto histórico. Se você quiser relembrar, vai lá ouvir. Se você não ouviu ainda, vai lá ouvir também. E se ouviu, vai lá ouvir de novo também. Porque ficou bom, ficou maneiro e dá pra ouvir como a gente evoluiu nesses 16 programas aí do meio. Santos 2002, último campeonato brasileiro disputado com mata-mata. A partir de 2003 tivemos os pontos corridos. E Santos não teve uma campanha durante a fase de classificação brilhante, né? Acabou ficando em oitavo para se classificar. Como é que foi a formação desse time aí de jovens ali na Vila Belmiro, na Baixada Santista? Antes de começar, eu queria mandar um abraço também pro pessoal do podcast Amigos do Urbano, que a gente mandou um abraço passando no último episódio, mas queria reiterar, principalmente porque agora a gente tá falando sobre o Santos, né? Isso. A gente vai aqui aproveitar para falar sobre esse grande clube brasileiro, como é que é? O glorioso time baiano? Glorioso é o alvinegro baiano. Isso. Explicando essa piada pra quem não pescou, que o hino do Santos, eu esqueci o ritmo, mas ele tem a frase glorioso alvinegro praiano. E aí, eu, criança, ouvindo os discos da placar, eu sempre confundia, chamava alvinegro baiano. Pra mim, a realidade é essa. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto desse ano. É o alvinegro praiano, né? É o time que tem uma baleia, mas que chama de peixe. É uma confusão, né? E aí um podcast dedicado sobre o Santos, o pessoal que faz um trabalho bem legal aí, que vale a pena procurar. Amigos do Urbano. Falando sobre o Santos 2002, é um clube que contou com uma bela dose de sorte, assim, né? Porque em 2000 e 2001 eles tentaram fazer as coisas de uma forma que deu errado, e foi porque deu errado que acabou dando certo. As coisas deram errado na hora certa para dar certo na hora certa. Em 2000 e 2001, o clube apostou em muitos jogadores tarimbados, né? Caras caros, com muito nome, fizeram sucesso ali no final dos anos 90, mas que, como a gente costuma ver acontecer, não dá certo, né? Trouxeram o Marcelinho Carioca, o Rincon, Edmundo, e a consequência disso foi: não ganharam nada e só boleto para pagar, né? O que fez com que, em 2002, o time tivesse que apostar na base. Esse time que acabou sendo campeão, sob a batuta do Leão, já tinha Emerson Leão e seu cabelo acaju. Importante destacar que é um grande personagem dessa conquista. Um beijo pro pessoal da Coleston, né? Lions Cofer. Beijo pra Cabeleleila Leila. Isso também. E pro sobrinho neto Luiz Cláudio. Isso. Também, que provavelmente foi lá que o Leão pintou o cabelo dele. Antes do Leão, quem ajudou a montar esse time foi o Celso Roth, né? Que era o técnico em 2001. E no elenco dele, apesar de muitos ainda não terem o protagonismo que tiveram no título em 2002, muitos dos jogadores que estouraram no ano seguinte já estavam no elenco, né? Caso do Diego, do Elano, Fábio Costa. Muitos jogadores já estavam ali começando a ganhar um espaço. E aí,
Em 2002, o Santos acabou tendo uma participação legal na Copinha, chamou a atenção a atuação de alguns jogadores, e aí o Leão acabou assumindo só no meio do ano. E antes disso, aconteceu uma tragédia no Santos. O time acabou sendo eliminado de tudo, cada vez com mais dívida. Foi eliminado pro Inter na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira fase do Rio-São Paulo. O Campeonato Paulista não deu em nada e tinha ainda a pausa para a Copa do Mundo, né? Então o time acabou tendo bastante tempo para treinar. Foram 3 meses que o time teria para ficar de bobeira. A diretoria não tinha dinheiro para pagar o salário do Celso Roth e acabou demitindo. Teve que emprestar o Robert, que era um jogador bem importante, né, com muita moral desde os anos 90 lá no clube. Cara, eu acho que isso tá errado. Acho que tá errado. Não. Ele foi e voltou. Ele foi e voltou. Ah, tá. Ele foi pro São Caetano, jogou mata-mata de Libertadores com o São Caetano e voltou. Eu apurei isso aqui, eu também fico com essa pulga atrás da orelha. Doideira. Em abril ele foi pro São Caetano e voltou em julho. Ah, tá, entendi. Maluquice. 3 meses emprestado. É, muito bom. Porque o Santos não tinha dinheiro pra pagar, né? Uhum. E acabou tendo que demitir também o Celso Roth e contratou o Leão. E o Leão não era nem a primeira opção, assim, acabou... A ideia da diretoria era colocar um ídolo do passado, um cara mais né, da casa, assim, tipo, um grande ídolo do passado. Acabou que o Leão assumiu o cargo. Ele tinha acabado de ser demitido da seleção brasileira, né? E ele acabou se surpreendendo um pouco com o time, porque a expectativa não era muito grande, não. É assim, cara, a gente não tem dinheiro pra ninguém, vamos ter que usar essa molecada aí. O Leão teve 3 meses pra trabalhar com a molecada, e parece que, assim, quando ele assumiu, ele tinha pedido um monte de reforço pra diretoria, e que 2 meses depois, já de trabalho, 2 meses treinando a garotada, ele virou o presidente e falou assim, esquece tudo que eu te falei, não precisa trazer ninguém, pode deixar, eu me garanto. E que até gerou uma desconfiança muito grande da imprensa, né? O pessoal falou assim, o Santos vai cair. Ninguém esperava nada do Santos em 2002, e acabou que esse trabalho do Leão tanto de potencializar os talentos de cada jogador, quanto de transformar num time, né? De juntar os talentos diferentes para isso virar uma equipe competitiva, foi muito bem feito, né? Foi um trabalho muito, muito competente. E era um time que tinha muitos jogadores que tinham acabado de subir da base, né? Do time titular, 6 jogadores tinham subido da base entre 2000 e 2002. E é importante a gente destacar pro ouvinte mais desatento que são tempos diferentes, né? 18 anos atrás, o Campeonato Brasileiro não começava em maio, não tinha 38 rodadas, não tinha 2 turnos. Era um turno só, todo mundo jogava contra todo mundo, os 8 primeiros se classificavam para as quartas de final e disputavam até chegar ao vencedor. 26 clubes em disputa na primeira divisão, os classificados para a próxima fase, para o mata-mata, foram São Paulo, São Caetano, Corinthians, Grêmio, Juventude, Atlético Mineiro, Fluminense e Santos. E os rebaixados, Palmeiras, Portuguesa, Gama e Botafogo. Ano que tivemos muito 2 louco, clubes, né, grandes caindo. Eu me lembro muito, na época eu era um grande fã do websítio charges.com e eu me lembro de uma paródia da música Lanterna dos Afogados com o Manequinho Mijão e um porquinho cantando a tristeza do Botafogo e do Palmeiras sendo rebaixados. E outros tempos de futebol, né? É um futebol diferente, um futebol com muito mais espaço, como a gente já comentou no programa da Seleção Brasileira, era um futebol com muito mais espaço para jogar, os jogadores tinham muito mais tranquilidade para receber a bola sem a marcação pegada que a gente tem hoje. E se isso era verdade no futebol de Copa do Mundo, que costuma ser mais intenso do que o normal, era verdade também no Campeonato Brasileiro. Se você pegar qualquer vídeo de melhores momentos dessa campanha do Santos, você vai ver todo o espaço que o Robinho tinha quando pegava na bola, quando o Diego tinha quando pegava na bola. Isso acaba que, para um time que jogava na velocidade, como era o caso desses Santos, facilitava muito. E o time base desse Santos de 2002 era o seguinte: Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz e Léo. André Luiz é o que expulsou o juiz, não é? Ele mesmo. Ele mesmo, que contra o Botafogo, no Botafogo em 2007, roubou o cartão da mão do juiz em pleno Engenhão contra o River Plate.
Não, contra o... Contra o Náutico. Não foi na Sul-Americana isso, não? Deixa eu ver. Eu acho que foi na Sul-Americana contra o Independente, acho. Contra o Náutico ele foi contido pela polícia. É verdade, isso, exatamente. Foi. Um rapaz aí calmo e tranquilo. Foi contra foi o Carlos Xandia, que parecia o Galvão chamava ele de Drácula. Foi contra o Estudiantes. Estudiantes, exatamente. Times alvirrubros argentinos que eu confundi aí. Na sequência, no meio campo, Paulo Almeida, Renato, Elano e Diego. O ataque, Robinho e Alberto. Da base, entre 2000 e 2002, vieram Alex, André Luiz, Paulo Almeida, Elano, Diego e Robinho. No Brasileiro, o time começou a ganhar confiança, né? Antes de começar o Campeonato Brasileiro, nessa intertemporada aí de 3 meses que o Santos teve, eles tiveram uns testes, né? Eles fizeram amistosos contra times pequenos, até acabaram fazendo um amistoso contra o Glasgow Rangers da Escócia, ganharam todos os jogos, e aí veio o teste de fogo, que o Leão, ele cismou que ele queria fazer um amistoso contra o Corinthians. E o Corinthians era o time, né? Era o time campeão de tudo nos anos anteriores. Todo mundo falou que ele era maluco, todo mundo falou que ele não devia fazer isso, que ia tomar goleada, que ia ser uma vergonha. Ele acabou conseguindo fechar porque ele era amigo do Parreira, ele tinha uma amizade, né, com o Parreira por causa de seleção, enfim. E eles marcaram. A única condição que o Leão pediu é que o jogo fosse na Vila Belmiro, para ele poder testar o comportamento dos moleques. Todo mundo falou: o Santos vai ser goleado, o Santos vai ser goleado. O Leão escutou no vestiário dos assistentes técnicos da diretoria, falando assim: cara, você é maluco. O time foi e meteu 3-1 no Corinthians. Já era um prenúncio do que ia acontecer, né? E os times iam voltar a se encontrar no momento chave da temporada. O time fez a primeira fase até um pouco oscilante, né? A gente tem um momento que eu lembro bem dessa trajetória do Santos em 2002, foi o momento do Diego contra o São Paulo, né, cara? Que ele comemorou pisando no escuro, você lembra disso? Lembro, eu lembro bem. Ele ficou muito queimado com a torcida São Paulina por causa disso. Moleque de 17 anos. Muito novo, né, cara? Bizarro. Você vê os vídeos com a camisa 10, jogando muita bola. A gente hoje em dia tem a imagem do Diego e do Robinho já maduros. O Diego, principalmente, que é um cara que tá jogando no Brasil há muito tempo. O Robinho voltou pro Brasil e agora saiu porque, enfim, ninguém quer o Robinho por perto, já que ele é um estuprador devia estar na cadeia. Mas você vê os vídeos desse time, é muito bizarro, porque eles eram muito novos, cara. Era cara de moleque, Diego com 17, Robinho com 18. É muito impressionante você ver o que esses moleques estavam jogando tão jovens assim, né? Não, e o Diego com a camisa 10, né? O Diego com a camisa do não é qualquer coisa, né? Do Pelé. E aí ele fez um gol no Morumbi, o Santos ganhou por 3-2. E o Diego já tinha passado pela base do São Paulo, né? Ele chegou a fazer teste no São Paulo, chegou a fazer parte da base do São Paulo, mas ele não se adaptou. Voltou para Ribeirão Preto, que era a cidade dele, acabou depois despontando no Santos. E muita gente diz que o Diego, de infância, é torcedor do São Paulo, né? Então é uma relação um pouco confusa, né? E aí ele comemorou em cima do símbolo do São Paulo. Ele não foi exatamente pisando, né, desprezando, cuspindo no símbolo do São Paulo, mas a torcida da São Paulina não gostou, não. É coisa de moleque. Né? Quê? Molecagem, foi moleque. E aí, esse é o momento que eu lembro. E o Santos se classificou na Bacia das Almas, né? Se classificou na última posição entre os quarterfinalistas. Não sei qual seria o adjetivo correto. E foi no sufoco, né? Porque o time contou com um resultado alheio para passar. O Santos acabou perdendo, né? Pro São Caetano. O São Caetano ficou em segundo lugar. Era uma época que o São Caetano despontava no Brasil e na América do Sul, né? Muito doido. Um time que a gente vai ter que ter um programa eventualmente para falar também, porque é um time que se relaciona muito com essa época que a gente estava começando a gostar de futebol, né? Um time que chegou a ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, jogou muito. É um time impressionante. Não, e é um time muito meio do nada, assim, meio meteórico, né? Tem a história também do Serginho, do jogador, que faleceu. Tem muita história pra contar do São Caetano. Vai ter um episódio aí só de arranjar a camisa do São Caetano. E aí o Santos perdeu na última rodada pro São Caetano. Os jogadores inconsoláveis em campo, crentes que tinham sido eliminados e tal. Pô, a garotada ali que lutou pra caramba. Acharam, já era. E enquanto isso,
em outro lugar do Brasil. O Coritiba, que era o concorrente direto, tinha derretido nas últimas rodadas, tomou 4-0 do Gama, que já estava rebaixado, e isso possibilitou ao Santos passar de fase. O Leão contou que ele recebeu a notícia no vestiário já, se preparando para levantar o moral dos jogadores, para falar, galera, ano que vem a gente volta. O plano do Santos era muito mais mirando 2003 do que 2002, né? Acabou que eles se deram bem porque o time era bom mesmo, né? O time acabou explodindo antes da hora. E aí foi no mata-mata que o time cresceu, né? Exatamente. Começou as quartas de final já com um clássico. Imagina um time com a base sendo de moleque já enfrentando o São Paulo no Morumbi. Primeiro colocado, o São Paulo não se classificou com facilidade, mas também não foi tão ameaçado. São Paulo? O São Paulo que é o time que... São Paulo ganhou 10 rodadas seguidas, cara. Não, mas ficou 5 pontos à frente do segundo colocado. Não foi... Porra! Não foi... Imagina se fosse difícil. Não, mas não foi tão soberano como poderia ser, como foi em outros anos. Passou um carro, não, foi um time... Kaká voando. Sim, cara, foi um time melhor. Não tô dizendo que não foi um time melhor, mas é um time... Mas não foi 10 pontos à frente do segundo colocado. Era um time que ficou na primeira colocação, de fato, foi melhor que os outros times, mas não tava 10 pontos à frente do segundo colocado. Tava 5 pontos à frente do São Caetano, mas prometia ser um time muito melhor do que o Santos. Tinha o Kaká voando, de fato, o Kaká tinha acabado de surgir no ano anterior no Rio-São Paulo, aquele Rio-São Paulo que ficou marcado que o Kaká fez gol contra o Botafogo. Foi em 2001 ou foi em 2002? Eu creio que foi em 2001. Em 2002 o Kaká já tinha ido pra Copa, né? Acabou sendo o mascotinho do Filipão. Mas foi ali naquela época que o Kaká surgiu. O São Paulo tinha também, muito jovem, Luiz Fabiano, que foi artilheiro do campeonato junto... Esqueci o nome do cara. Junto com o Rodrigo Fabre, do Grêmio. Rodrigo Fabre. O terceiro artilheiro, com 17 gols, foi o glorioso Dimba. Chamem o FMI aí pra ajudar ele. E a primeira partida, Santos o Santos recebeu o time do São Paulo na Vila Belmiro. O Santos sempre decidindo as partidas fora de casa. E logo na ida, o Santos acabou concretizando um placar que dava tranquilidade. 3-1 para os meninos da Vila. Gols de Alberto, Robinho e Diego para o Santos. Kaká para o São Paulo. O Santos abriu o placar com o Alberto, que estava marcando muito gol nesse campeonato e foi muito bem nos jogos decisivos. Marcou gol em praticamente todas as decisões. Kaká empata para o São Paulo numa jogada digna de Kaká, que arranca lá de trás muito rápido. Ele ainda é jovem, sem problema físico. Arrancou lá de trás, marcou um gol com um chutão de esquerda, e aí depois Diego e Robinho fazem 3-1 pro São Paulo e deixam 3-1 pro Santos e deixam o time de Leão mais tranquilo pra volta no Morumbi. É muito doido o caso do Alberto, né, cara? Que ele não era nenhum gênio marcador, mas ele cara que sabia fazer gol, né? Ele tinha feito um golaço de bicicleta no Corinthians, na fase né, de grupos, não, né? Na fase de pontos corridos. Sim. E ele fez gol em todos os primeiros jogos, né? Todos os jogos do Santos no mata-mata, todos os jogos de ida do Santos no mata-mata, o Alberto balançou as redes nas quartas de final, na semifinal e na decisão. E gols bonitos, né? Ele tem um gol de letra contra o Grêmio, tem gol de fora da área, fez gol de tudo quanto é jeito. E foi bastante importante até para dar espaço pro Robinho e pro Diego, né? Ele faz todos os melhores momentos, os compactos que a gente pegou aqui para acompanhar, para relembrar essa campanha. Dá pra ver que o Alberto era um cara que era muito acionado. O Robinho, o Diego, até o Elano, vindo um pouco mais de trás, eles sempre recorriam ao Alberto pra desafogar e fazer uma tabela rápida. Ele tava sempre ali pegando a velocidade da galera, né? Ele era um pouco mais velho do que o resto do time, mas foi bastante importante, principalmente nos momentos decisivos. Vai pra cima, tem 2 jogadores do São Paulo, já cortou o Américo. Ainda Robinho, tentou no meio, olha a chance, passou Diego, olha o gol, olha o gol! Gol! Aqui no Morumbi, na
festa do Leão, a festa de toda a torcida santista. 3-1 na Vila Belmiro, os times sobem a serra para a volta. Logo no começo do jogo, o Luiz Fabiano marcou para o São Paulo, dando esperança de uma virada aí, mas o time se afobou depois. O primeiro tempo termina 1-0, o Santos empata com o Léo, depois de tabelar com o Robinho. No final, o Diego encerra e leva o time para semi. As escalações: São Paulo entrou com Rogério Ceni, Jean, Júlio Santos, Rafael Pereira e o argentino Horácio Amelí, Fábio Simplício, Kaká, Ricardinho, Gustavo Neri, Luiz Fabiano e Reinaldo. Time do Oswaldo de Oliveira, que colocou ao longo do jogo Júlio Batista, Adriano Gerlin e Leandro Amaral. Santos entrou com Fábio Costa, Maurinho, André Luiz, Alex, Léo, Paulo Almeida, Robinho, Diego, Renato, Elano e Alberto. Entraram ao longo da partida Marcão e Alex Alves, time de Emerson Leão. Santos 2-1, classificado para a semifinal, desbancando o time que, em teoria, deveria passar. E aí, na semifinal, um jogo diferente, né? Porque sendo esse primeiro desafio nas quartas de final, o desafio do Santos era contra um time com futebol bem técnico, né? De Kaká, Ricardinho, Luiz Fabiano, que não era... era um belo goleador. Na fase seguinte, na semifinal, era contra o Grêmio, né? Que era um time de raça, um time de alma gaúcha, né? Exatamente. Aquela Time marcador. Escola de muita transpiração. E comandado pelo Tite, né? Comandado pelo Tite. Curioso. Exatamente, comandado pelo Tite. E que tinha ficado na quarta colocação, não tantos pontos à frente do Santos, né? Como era um campeonato de tiro mais curto, a classificação, apesar de serem 25 jogos, não era ida e volta. Os classificados tinham uma distância menor entre eles. O Grêmio ficou 2 pontos à frente do Santos. E primeira partida, mais uma vez, na Vila Belmiro. Alberto. Ainda o Alberto. De pé esquerdo. Santos entrou com Fábio Costa, Michel, Maurinho, André Luiz, Alex, Paulo Almeida, Robert, que a gente comentou aí que foi e voltou, Robinho, Diego, Renato e Alberto. Entrou Douglas, time treinado mais uma vez por Emerson Leão. O Grêmio de Danley, Anderson Lima, Adriano Roberto, Claudio Miro... Eterno Danley, né? Eterno Danley. Anderson Polga, Lauro, Emerson, César Santin, Rodrigo Mendes e Rodrigo Fabre. Entraram ao longo da partida Samuel, Fernando e Elton. Rodrigo Mendes também é eterníssimo. Se bobear, tá jogando até hoje, né? Não, o Grêmio tá até hoje pagando a dívida dele, né? O Flamengo já levou todos os jogadores do Grêmio embora por essa dívida que era de, sei lá, R$5. O Grêmio não pagou na época. Aí hoje tá devendo 50 bilhões. Exatamente. Essa foi uma dívida que trouxe grandes jogadores pro Flamengo, como é o caso de Pará, Bressan e outros grandes nomes aí que fizeram história, né, com a camisa rubro-negra. Exatamente. E mais uma vez a gente vê o Alberto fazendo gol no jogo de ida, né? Fez 2. O primeiro, um pombo sem asa de fora da área. Sentou a porrada e o Darley não conseguiu pegar. Isso no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, ele marca ali pela metade do segundo tempo de letra. A bola vem meio bandida, ele tá bem marcado, consegue quase caindo marcar de letra, um golaço. E no final do jogo, Robinho de cobertura, mais um gol bonito para fechar a conta e deixar o Santos super tranquilo para ir pro Sul e só voltar para São Paulo com a vaga para final dentro da mala, né? A gente tem o caso do Robert aí, né, cara? Como a gente comentou, ele por causa de dinheiro, o Santos precisou emprestar ele. Ele é um cara que tinha muita moral no Santos, ele estava presente no vice-campeonato brasileiro de 95, ele tinha ido muito bem no Campeonato Paulista no começo dos anos 2000, e ele era meio que o ídolo do Santos, né? E a diretoria precisou se livrar dele, entre aspas, por causa de dinheiro, e acabou emprestando ele para o São Caetano. É curioso, porque ele foi emprestado em abril, e já no segundo semestre estava de volta. Uma coisa, hoje em dia a gente não vê tanto, né, acontecendo um empréstimo desse, assim. Relâmpago. Ele foi pro São Caetano, jogou mata-mata de Libertadores, jogou jogos importantes,
e voltou pro Santos. E aí ele voltou a tempo de ser campeão, né? Um cara com, assim, apesar dele ter perdido muito espaço pro Elano, pro Diego, pro surgimento desses moleques, ele ainda estava no elenco e ele foi ser importante na final, né? No segundo jogo, principalmente. Falando da final, Santos e Corinthians. Clássico paulista aí. É paulista ou paulista é do estado e paulistano é da cidade, certo? Clássico paulista aí na final do Campeonato Brasileiro de 2002, Santos e Corinthians, 2 jogos no Morumbi com divisão 50-50, né? A primeira partida, Santos já sai bem na frente com 2-0, gols de Alberto, mais uma vez, e Renato. O Renato, que é um cara que é muito respeitado por muitas torcidas, né, cara? Sim, sim. Ele chegou a jogar no Botafogo, depois também jogou muito tempo no Sevilha, é um cara que tinha uma... Ele era um volante bem classudo, assim, ele não era aquele cara que fazia jogadas plásticas, mas era um cara bem... um futebol bem direto, assim, um feijão com arroz bem feito, né? É, muito bom jogador. E que acabou... Muito bom jogador. Até no Botafogo mesmo, cara, já coroa, ele já jogou bastante no Botafogo, depois voltou pro Santos, mais velho ainda, já com os seus... Deu um caldo de novo. Já com seus 73 anos, e ainda assim jogou pra caramba. E aí, cara, o Corinthians era o time do momento, né? O Corinthians tinha ganhado tudo no final dos anos 90, até 2000, 2001, com o Parreira, que era um técnico multicampeão de tudo, com um monte de jogador no auge. A gente tem aí Doni, Fábio Luciano, o Rogério, que era um cara bem experiente, Renato Abreu, Vampeta, Gil, David. Era um timaço do Corinthians, um timaço. Campeão de muita coisa. E o Santos, que era a surpresa, né? O Santos acabou... E o Santos, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. E, pra um classicão desses, né? O Santos tinha sido eliminado amargamente pro Corinthians em 2001 no Campeonato Paulista. E ainda meio que doía essa ferida. E tinha tido o amistoso, né? Antes do Campeonato Brasileiro. E chegou para essa decisão, o Corinthians era favorito, mas o Santos tinha muito carisma, né? Era um time que, por ser de moleque, por ser um futebol muito jovem, habilidoso. O Robinho era um cara muito habilidoso, né? Ele era um cara do drible, era um cara insinuante. O Diego, um cara classudo, dominando ali o meio de campo. O Elano também era um cara bom de construir jogada. Renato, como a gente falou. Era um time de um futebol muito jovem, muito carismático, né? É, o time que tinha sido adotado pelas crianças, né? Não é à toa que a gente tá falando que a gente gostava muito desse time, porque sempre rola essa história, né? Um time que acaba sendo adotado, aí vira matéria na Globo, as crianças que adoram jogadores, e aí, pega o Robinho e o Diego com 17, 18 anos, que ainda são crianças, e aí faz uma matéria com as crianças, sempre rola isso. A gente viu isso de novo com o terceiro time dos meninos da Vila, que foi o Santos do Neymar, que rolava isso também, que era um time carismático ali, sendo adotado pelas crianças do país inteiro como segundo time, e acabou que essa final colocou isso, né? Era um time experiente, de medalhões, time bom, cascudo, contra um time de moleques, e era meio que uma história de Davi e Golias ali, né? Eu lembro muito bem dessa dinâmica, dessa final e exatamente dessa dinâmica entre os dois times, que a imprensa bateu muito no começo, antes da partida, que era o time dos moleques contra um time muito melhor. Inclusive, eu tinha a impressão, essas memórias bandidas que a gente tem, que nos enganam, eu lembrava do Corinthians ser o primeiro colocado. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, era essa história do oitavo contra o primeiro. Eu lembrava de ter tido essa história do Santos bater o primeiro colocado, mas não lembrava que tinha sido São Paulo. Mas ainda assim, tinha a questão do Corinthians, teoricamente, ser muito melhor do que esse Santos, né? O Corinthians fez uma campanha muito boa, né, cara? O Corinthians, eu lembro que teve um jogo que foi 6-2 pra cima do Atlético Mineiro nas quartas de final. Uhum. Eu lembro que eu criança, não tinha me atentado tanto a isso. Eu cheguei a comentar com minha mãe, eu falei assim, o Corinthians ganhou 6-2. Ela virou e falou assim, cara, o jogo teve 8 gols. Eu falei, caraca, 8 gols no jogo é muita coisa. O Corinthians meteu 6-2 no Atlético, conseguiu virar o placar pra cima do Fluminense, né, na semifinal. O Fluminense ganhou o primeiro jogo por 1-0 e o Corinthians ganhou o segundo por 3-2, acabou passando pra final. E é isso que a gente falou, era um time com muitos nomes muito bons, numa fase muito boa, né? Só que o Santos tinha esse futebol moleque, tinha esse futebol carismático, essa coisa de alegria.
que acabou conquistando muita gente e conquistou dentro de campo também, né? No primeiro jogo, Alberto, como sempre, abrindo o placar, o Renato fazendo 2-0. E no segundo jogo, cara, eu lembro que foi uma atuação espetacular do Fábio Costa. Ele fez cada bagre contra o Corinthians, que o Corinthians jogou muito, foi pra cima, botou o Santos pra suar mesmo, porque o Corinthians não tinha nada a perder, né? Foi pra dentro, e o Fábio Costa foi obrigado a fazer defesas espetaculares. Foram 2 jogos no Morumbi, né? 2 jogos até então... Não, até hoje, na verdade, o maior estádio da cidade de São Paulo, que o estádio foi dividido meio a meio para os 2 jogos, ele volta. Robinho na cobrança, ele e o Doni, pode dar um passe imenso, Santos para a conquista do título, 37 minutos, partiu Robinho, bateu, gol! No primeiro tempo, lance todo dele. Ele foi pra cima, passou. Vamos relembrar as escalações que a gente acabou esquecendo de falar aqui. Corinthians, nessa segunda partida, entrou com Doni, Anderson, Fábio Luciano, Kleber, Rogério, Fabinho, Renato Abreu, Vampeta, grande vampetaço aí, Guilherme, Gil e David. Entraram ao longo da partida Fabrício, Marcinho e Leandro. Santos de Fábio Costa, Maurinho, Alex, Léo, André Luiz, Elano, Diego, Renato, Paulo Almeida, William e Robinho. Entraram ao longo da partida Michel, Alex Alves e Robert, time do técnico Emerson Leão. O caso do Robert foi o seguinte, o Diego se machucou logo nos primeiros minutos da partida, o Robert entrou, e aí no finalzinho, já minutos finais, o Robert saiu para entrar o Michel. Logo aos 35 minutos do primeiro tempo, Robinho pega sua bicicleta, dá 8 pedaladas para cima do Rogério, no lance que ficou marcado como um dos grandes lances da década, um dos grandes lances do futebol brasileiro. Né? O Rogério, que era um cara campeoníssimo, né? Ganhou Copa do Brasil pelo Palmeiras, ganhou Libertadores pelo Palmeiras, ganhou o Rio-São Paulo pelo Palmeiras, Copa do Brasil pelo Corinthians, Rio-São Paulo pelo Corinthians, era um cara campeoníssimo, experientaço. E o Robinho, com então 18 anos, meteu pra dentro, foi pra cima, conquistou um pênalti ali no primeiro tempo, que esse é o grande lance desse time, né? É o grande símbolo desse time, essa jogada do Robinho. O Corinthians já estava indo pra cima, o Diego saiu machucado logo no comecinho, e aí o Robinho assumiu a responsa, né? Abriu o placar, o Corinthians chegou a virar no segundo tempo, chegou a ficar a um gol só de conquistar esse resultado. E aí no finalzinho o Elano e mais uma vez o Léo, né? Engraçado que o Léo é um cara que era lateral, mas que fazia seus gols, era um cara bem ofensivo e apareceu bem para fazer gols nesse time, né? Nessa trajetória. É engraçado notar que o Santos abre o placar logo no primeiro tempo, como a gente falou, com o gol de pênalti do Robinho. E aí o Corinthians vai empatar lá para metade do segundo tempo, vai virar aos 40 minutos. Aos 40 minutos. Aos 39 o Corinthians vira, e aí aos 43 o Elano marca o gol de empate, e aos 47 o Léo faz o gol do título. Santos campeão brasileiro. Aí, na verdade, na época era o primeiro título brasileiro do Santos, né? Hoje em dia o Santos é decacampeão, sei lá que a bagunça que virou, mas na época era o primeiro título brasileiro que se contava a partir só de 71, a instituição do Campeonato Brasileiro. Santos, primeira vez campeão. Festa na Vila, festa dos meninos, Robinho, Diego, Elano, essa galera toda consagrada como grandes nomes do futebol brasileiro, que ia se manter ao longo de vários anos. E é engraçado como esses caras, muitos deles, se mantiveram relevantes no cenário do futebol brasileiro e até mundial, né? A gente tem o Elano, que depois voltou a jogar no Flamengo, voltou para jogar no Santos,
Tanto que estava em campo naquele Santos e Flamengo 5-4, depois foi pro Flamengo. Diego acabou vindo pro Flamengo, campeão da Libertadores. Robinho foi e voltou. Fábio Costa também. Esse time continua até em 2004, mas depois disso o time vai se desfazendo. O Renato jogou no Botafogo, grande carreira no Sevilha. O André Luiz aí tentou ser juiz em meio a uma partida, mas não conseguiu. É um time muito marcado na história do futebol brasileiro e são caras muito importantes que despontaram dali, muitos para serem caras de nome no nosso futebol, né? O Santos, cara, é um time muito grande, cara, e não ganhava nada, né? Tipo, é um time que demorou para conquistar esse primeiro Campeonato Brasileiro depois de 71, né? Desde 1968, desde da época de Pelé, os anos 60 ali, que não era campeão brasileiro. Bateu na trave em 83, bateu na trave em 95 e, assim, não ganhava nada. E finalmente foi em 2002 que levantou uma taça de peso, né? É um time que já não ganhava Campeonato Paulista desde os anos 80. É um time que tinha ganhado um Rio-São Paulo, tinha ganhado uma taça Conmebol, que é aquela competição ali, Mandrake, né? Não ganhava nada grande há muito tempo e voltou a renascer para o cenário nacional por causa desse time de 2002. E é um time com muitos jogadores que apareceram bem nessa primeira década do século XXI, né? Os caras foram, gigantes. O caso do Alex, zagueiro que jogou no PSG, no Chelsea. Muitos jogadores foram para o futebol português. O Diego foi campeão da Champions com o Porto. Enfim, o Robinho fez carreira na Europa também. São caras que acabaram despontando e muitos deles voltaram para o Santos e fizeram parte da próxima geração de meninos da Vila, né? A gente lembra do time do Neymar, do Ganso surgindo ali, que era Neymar, Ganso, André, ali por 2010, quando ganhou a Copa do Brasil. E esse time também teve participação do Robinho, o Léo também jogou com essa galera, Elano, todos esses caras acabaram voltando, todos não, né? Muitos desses caras acabaram voltando pro Santos e ajudaram no crescimento, né, no surgimento dessa nova geração. Muitos caras fizeram carreiras legais na seleção brasileira, talvez um pouco menos protagonistas do que a gente esperava, mas, sei lá, Alex foi pra seleção, Elano foi pra seleção, disputou a Copa do Mundo, Diego foi pra seleção, Robinho jogou mais na seleção do que nos clubes, o Renato e o Léo chegaram a participar de Copa América, de competições assim um pouco secundárias. O Diego é o cara que deu o passe deu o chutão pra área que o Adriano dominou e matou na Copa América 2004. Foi um lançamento, não foi um chutão. Enfim, e engraçado, na carreira do Diego é tudo chutão. Quando é o Diego é chutão, nunca é lançamento. Pro Gabigol foi chutão, pro Adriano foi chutão. Foi chutão, cara. Ele deu um chutão pra área. O Diego Ribas é um cara muito bravo. Não, respeito, mas é chutão, caceta. Todo mundo na área, o cara chuta pra cima e não foi passe. Lançamento que chama. Se é consciente, é lançamento. Enfim, foram caras que fizeram história na Europa, no futebol brasileiro, no Santos, na seleção brasileira. São caras, é um time que deu muito fruto, né, cara? Muito interessante ver isso, né? E é legal notar que essa geração do Santos, apesar de o futebol brasileiro já estar bem desprestigiado, já está num momento em que as nossas grandes promessas todas eram vendidas muito cedo para a Europa, o Santos conseguiu fazer um trabalho de segurar os caras mais um pouco, né? E o Diego acabou saindo em 2004 antes do segundo título brasileiro, mas o Santos segurou o Robinho, segurou muitos desses caras, e não à toa, foi vice da Libertadores em 2003 pro Boca Juniors, que a gente entende o que é perder uma final pro Boca Juniors, né? Não é como se fosse uma derrota numa final pro Santo André, e voltou a ser campeão brasileiro em 2004, né? Então não foi aquele time meteórico que ganhou tudo e se desfez, foi um time que foi mantido, os caras conseguiram fazer um trabalho legal para manter, para segurar por mais um pouco, para dar mais alegria para a torcida, para valorizar mais ainda os jogadores. Foi um trabalho bem feito, né? Exatamente, conseguiu ser campeão em 2004 com o Vanderlei Luxemburgo já em pontos corridos, mas essa é uma história para um outro programa. A gente chega aqui ao final. O Santos foi vice em 2003, só não foi campeão porque era o Cruzeiro do Alex, né? Que aí também, pelo amor de Deus. Exatamente. Com isso, chegamos ao final desse episódio do Armário da Bola. Nosso 18º programa. Chico, seu destaque final. O meu destaque final é pro Diego Ribas, porque eu gosto muito dele.
Eu lembro que eu trabalhava no Flamengo quando ele foi contratado, e o sentimento era exatamente esse que eu falei no começo do episódio. Esse cara era o protagonista do primeiro time que eu senti medo na minha vida. E eu lembro que eu me emocionei muito, muito, muito. Foi um dia que eu não consegui segurar a lágrima, não consegui segurar a emoção quando ele foi contratado pelo Flamengo. Eu trabalhava no clube, eu como torcedor do clube, eu olhei e falei assim, cara, é aquele cara de quando eu era criança, é o Diego Ribas. Esse cara agora é nosso. É um cara que eu respeito muito como jogador, como assim, tecnicamente, é um cara, um profissional exemplar, é um cara sensacional, um cara excelente no trato com as pessoas, no trato no dia a dia. É um cara com uma cabeça muito boa, que aceitou bem no Flamengo. Ele perdeu um pouco a posição de liderança que ele já teve e ele aceitou isso super bem. É um cara que eu só tenho coisa boa para falar. Todas as experiências que eu tive com ele profissionalmente e como torcedor foram muito boas. Então, eu fico feliz de ter um cara desse no nosso futebol. Lembrando que estamos nas redes sociais, conversem com a gente, lembrem histórias desse time, nos recordem coisas que nos esquecemos, corrijam nossos erros, que todo mundo erra, a gente já deixou isso bem claro aqui, que a gente erra mais até do que a média. E fim do programa. Até a semana que vem. Grande abraço. Beijo.